Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está estranhando aí, né? Mas não precisa aparecer meu nariz. Aproveitei aqui meio improvisado que tinha um quadro meu ali. Lembrei quando eu trabalhava no banco. Em 2 bancos eu trabalhei. Sempre nas minhas costas lá tinha a careta, a foto do patrão, do banqueiro, né? E aí eu falei, então o patrão, o banqueiro, né? Quem é mais que banqueiro, mais que patrão, mais que tudo? O Senhor Jesus, né? Então eu pus ali uma foto tirada do sudário de Turim, né? Do pano que Jesus foi sepultado, né? 4 metros de comprimento, foi dobrado. Vocês procuram na internet, é isso que vocês acham. Vocês vão ver os milagres impressionantes desse tecido. Inclusive, vão ver que houve uma reação nuclear, né? Mais potente que muitas bombas, mas que o corpo dele passou pelo tecido do lado de dentro para fora. E é em 3 dimensões, uma coisa totalmente impossível do ser humano fabricar, falsificar. Foi pesquisado pela NASA, por cientista, por tudo. Mas vê se as mídias mundanas falam isso. Não, porque o diabo não vai deixar, né? Mas Jesus falou que com o tempo a ciência ia comprovar as coisas dele e mostrar, né? E vai acreditar quem quer, né? Mas procure lá na internet, né? O Santo Sudário, ou o Sudário de Turim, o pano que enrolou Jesus na morte dele no túmulo. Ele estava enrolado com esse pano e houve uma reação nuclear atômica, né? O seu corpo saiu dali glorificado, glorioso, ressuscitado, né? O poder de Deus. Então eu resolvi pôr ali, ó. Foi feita uma foto dele. E aqui não precisa aparecer meu nariz também, não, minha cara feia, né? Depois a gente vai fazer uns vídeos, eu vou aprender a editar um pouquinho, aí nós vamos fazer umas coisas legais, vamos pôr umas imagens boas, talvez um sonzinho baixo de fundo, não sei, mas não precisa enfeitar muito, né? E o que tem que destacar é Jesus e a palavra de Deus, é isso que precisa destacar, né? Tá bom, gente? Então vocês não se incomodem não, de só aparecer meus olhos aí e minha testa. Agora, se vocês quiserem passar alguma sugestão, vocês passam, mas é o meu vídeo e as minhas regras, tá bom? Vamos lá, nós vamos ver hoje Isaías, né? Como eu prometi, né? Na primeira leitura da liturgia de hoje, e talvez mais tarde eu faça uma da liturgia de ontem, que Isaías é muito bom, né? E mais para frente a gente vai fazendo vídeos do que vocês pedirem para fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, fala, tal passagem, Jonas, vê para nós, aí eu vou pôr também, tá bom? E nós vamos aumentando, fazendo mais vídeos durante o dia, porque a palavra de Deus é que nos traz fé. E nós tendo fé, tudo é possível. Ao que crê, o Senhor Jesus falou isso. E crê o quê? Na palavra de Deus, né? É lógico que a gente também tem fé nas coisas que a gente vai fazer de bom, de bem, né? A gente tem que ter fé para fazer, para construir as coisas materiais também. Mas Jesus fala principalmente da fé espiritual, sobrenatural. Essa fé que nos leva para a vida eterna, para a salvação eterna, né? Para o crescimento espiritual, para a nossa vida, né, com Deus. Mas temos também a fé material, humana. Então vamos lá. Antes de nós fazer a nossa reflexão, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos por essa oportunidade, Senhor, de levar a tua palavra, meu Deus. Essa palavra que cura, que salva, que liberta. Como é dito na própria palavra, nós estávamos no abismo, na escuridão, nas trevas, e o Senhor enviou a tua palavra para nos salvar. E essa palavra, no fim, mais para frente, se concretizou, que é o próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnado. Muito obrigado, meu Deus, que essa palavra venha e penetre o nosso coração, Senhor Jesus. Eu peço que para que essas pessoas que estão ouvindo o áudio, Senhor, vendo o vídeo, que vá a tua força, a tua unção, o teu Espírito, em teu nome, Jesus, tocando, curando, libertando, afastando os demônios, que a pessoa possa ouvir a tua palavra e sentir paz, meu Deus. Que ela possa entrar esse rio de água viva, como tu mesmo disseste, Senhor Jesus. Do teu interior fluirão rios de água viva, que elas possam receber esse água viva com tua palavra, do teu Espírito Santo, Jesus. Ouvir e compreender que todo mal seja amarrado, Senhor, durante essa palavra, onde for tocada essa palavra, meu Deus. Que todo espírito maligno seja repelido, amarrado e acorrentado, em teu nome, Jesus, silenciado, e sejam tirados de perto. E se eles insistirem em ficar por uma permissão sua, Senhor, tua,
que eles sejam obrigados a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, está em Isaías 29, do 17, eu vou pôr meu binóculo, 29 do 17 em diante. Os tempos messiânicos, que é da liturgia de hoje. Logo, logo nós vamos começar a falar do nascimento de Jesus, da vinda do Messias, esperado por todos, toda a humanidade, todo o universo, aliás, esperava Jesus vir ao mundo para restabelecer a ordem. Aí você pensa, pô, Jonas, mas está demorando, já vamos entrar no terceiro milênio, né, da morte de Jesus na cruz, talvez em 2036, talvez antes, a gente não sabe porque o calendário está errado. Já vamos entrar no terceiro milênio, e cadê isso? Mas para Deus, 1000 anos é o quê? Como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Então para Deus é como se passou 3 dias da morte de Jesus na cruz. Entendeu? Então ele veio trazer isso. E por que demorou mais tempo? Porque é um tempo da misericórdia de Deus para salvar mais seres humanos que Deus queria. Então no nosso tempo humano vai começar o terceiro milênio da salvação, da redenção, né? Que vai ser o milênio da paz, o milênio o dia da ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscitou no domingo, no terceiro dia? Então, nesse terceiro milênio, a humanidade vai ressuscitar, o mundo vai ser espiritualizado. A terra vai virar um paraíso, como se diz lá no Isaías, como se fala no Apocalipse, como Jesus falou no Evangelho, no Sermão da Montanha, quando ele disse que os humildes, né, humildes, não é pobre e miserável. Aqui nós vamos até mostrar nessa passagem de Isaías. As pessoas confundem muito, acham que só o pobre que merece salvação, tem pobre ruim que é o cão, né? Assim como tem rico também que é o cão chupando manga, vamos dizer assim, né? Então não confunda pobreza com humildade. Humildade é uma coisa, pobreza e miséria é outra. Então não vamos pensar direitinho, para a gente não ficar sendo demagogo e comunista e socialista e falando só é o pobre, o pobre, o pobre. É o pobre é o humilde de espírito que Deus fala também. Aqueles que estão sofrendo, mesmo nadando em dinheiro, estão em gaiolas de ouro. Está sofrendo na alma, sentindo sede de Deus. É dos humildes que ele fala. É lógico que ele sinta os pobres também para a gente fazer caridade, ajudar, mas não vão fazer dos pobres Deus, né? Passar à frente de Deus, à frente de todo mundo. Não é assim que Deus age. Então vamos lá. 17. Acaso dentro de muito pouco tempo não será o Líbano convertido em vergel, né? Que é deserto, que é vergel, e o vergel não passará para a floresta, né? Isso representa uma parte física, material, mas geralmente Deus está falando sempre de coisas acima, que é espirituais, né? Então vai voltar a ter vida o deserto. Naquele tempo os surdos ouvirão as palavras de um livro, tá vendo? Fisicamente e também espiritualmente. A palavra de um livro, provavelmente da Bíblia, né? Que a pessoa vai se interessar. Tem muita gente que é surdo, gostaria muito de ouvir a palavra de Deus e não pode, né? E ele diz assim, e livres da obscuridade das trevas, quer dizer, vai entrar a luz espiritual, sobrenatural, além da luz dos olhos também, que os cegos vão voltar a ver, todos. Os olhos do cego verão. E aconteceu isso também quando Jesus veio no mundo. Ele não curou muitos cegos. Hoje na leitura não falou do cego que foi curado? No Evangelho, depois vocês pegam lá e lê o Evangelho, que eu fiz o áudio no WhatsApp do Evangelho, dos 2 cegos pedindo para Jesus para ser curado, e Jesus tocou nos olhos dos 2 e curou. Perguntou, seja feito conforme vossa fé. Vocês acreditam nisso? Eles falaram, acreditamos. Então que vocês vejam. E na hora os 2 voltou a ver. Jesus tocou nos olhos deles e voltaram a enxergar. Os olhos do cego verão. Agora aqui, ó, 19. Os humildes encontrarão cada vez mais ventura, bem-aventurança no Senhor, né? Encontrarão ventura. E os homens mais pobres, tá vendo? Aqui no Antigo Testamento já fazia essa distinção entre pobreza e humildade. Então o pessoal confunde lá quando Jesus fala humilde, pensa que é só os pobres que vai para o céu, só os miseráveis. Não, os humildes, rico também vai para o céu. E os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos, tá vendo? Os mais pobres estarão jubilosos. Os humildes, que aí que tanto faz rico como pobre, encontrarão cada vez mais ventura, boa ventura, né? Serão bem-aventurados no Senhor. E os homens bem-aventurados, quer dizer, eles vão fazer empreendimentos que vai dar certo, né? Vão pôr muita gente para trabalhar, vão sustentar muitas famílias, vão ajudar os pobres, né? Isso que é os humildes ricos. E os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos. A gente não pode entrar nessa onda do mundo aí, fazer guerra entre pobre e rico, entre
entre raças, né? Branco, preto, azul, amarelo, isso é tudo bobagem, são todos seres humanos igual diante de Jesus. Fazer guerra social, fazer essas porcaradas, essas distinção, guerra nisso, guerra de sexo, guerra de não sei o que, tá virando um inferno. O ser humano está fazendo um inferno na Terra, tudo por causa desses partidarismos, essas divisões, né? Não vai na onda desse povo, não. Não vão na onda de divisão, não. Nós temos que unir. Então vai aqui, vamos lá. Nós estávamos aqui no 19. Então os pobres, né, os homens mais pobres estarão jubilosos, graças ao Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? O Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus, nele todos podem ser iguais, né? Iguais nessa parte de fé e de salvação, porque todo ser humano na personalidade é diferente um do outro. O rico tem um pensamento diferente, um rico do outro tem diferença um do outro. No pensamento, são seres humanos, cada ser humano é único, diferente um do outro. O homem é um ser diferente da mulher, lado a lado, os dois, iguais em dignidade diante de Deus, mas seres diferentes, assim como o anjo é diferente do ser humano. Entendeu, gente? Então vamos prestar atenção para não cair nessas brigas, aí, nessas armadilhas aí de guerra que esse povo político faz, né? De divisão para dividir o povo com ódio e ficar fingindo que são bonzinhos. Então vamos lá para o 20. Pois não haverá mais tiranos, tá vendo? Aqui já vai falar do final dos tempos. Porque ainda temos tirano, não temos tirano na terra? Temos muito. Já terá desaparecido o cético, tá vendo? O ateu, o cético, né? O que não acredita em nada. E todos os que planejavam o mal serão exterminados. Quando Jesus veio no mundo, os que planejam o mal foram exterminados? Não. Os demônios, junto com aqueles que são endurecidos, né? Porque tem pessoa que está no mal, mas se converte e se salva. Ainda há tempo, como diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo nesses tempos nossos, ainda há tempo, ainda há tempo. Esse vídeo aqui, hoje é dia 5 de dezembro de 2025, né? De manhã. Então o Senhor Jesus está dizendo, ainda há tempo, mas você tem que se mexer. Procura a palavra de Deus, procura quem fala de Jesus, procura fazer oração, procura conversar com Jesus, procura ter um relacionamento pessoal com ele, entendeu? Não uma coisa oca, seca, estéril, externa. Conversa com ele de madrugada, seja sincero, não adianta esconder nada de Deus. Deus conhece as suas moléculas, conhece os seus cabelos, conhece você do avesso. Então não adianta ficar com coisinha diante dele. Então diz assim, né? Os maus serão exterminados. Aqui o profeta Isaías ele fala muito a respeito do final dos tempos. E olha que o profeta Isaías foi 700 anos antes de Jesus, mais ou menos, que o profeta Isaías viveu. E ele falou em detalhes lá em Isaías 53, depois você dá uma olhada, ele falou em detalhes de Jesus aconteceu. E tem mais coisas que ele falou ao longo da história do povo de Israel, tudo foi acontecendo tudo. Falou do tempo de Jesus, falou para frente, falou para o nosso tempo e falou para depois de nós, para os 1000 anos, Isaías também fala. Um profeta muito ungido pelo Espírito Santo. É lógico que não saiu dele, né? Deus usou ele, inclusive mostrou que precisava, mostrou uma purificação da boca dele com o braço do altar, porque ele não se achava digno de falar. Aí Deus mostrou, ele viu numa visão, o anjo pegou uma tenaz e pegou debaixo do altar uma brasa quente e pôs na boca dele e purificou a boca dele. Falou para ele, agora você abre tua boca e fala. Então o Espírito Santo ungiu ele e falou através dele, porque nenhum ser humano podia prever isso 700 anos antes em tantos detalhes, né? E ele falou. Então diz aqui, vamos para o 21 aqui. Os que por uma palavra acusam os outros, tá vendo? Falsamente, né? Os que à porta procuram enganar o juiz, hoje nós não temos isso, graças a Deus, né? Os juízes são tudo honestos, o pessoal não engana, não mente, não fala mal dos outros, não fala mentira, calúnia, né? Por o juiz e por um nada faz o inocente perder sua causa, tá vendo? Hoje não acontece isso, graças a Deus. Hoje a justiça nossa humana é certinha, né? Faz justiça para os inocentes, para os pobres, né? Para os aposentados, para todo mundo. Por isso, eis o que disse o Senhor, o Deus da casa de Jacó que resgatou Abraão. Por isso, eis o que disse o Senhor, o Deus da casa de Jacó, os 12 patriarcas, né? Os filhos de Jacó, que resgatou a Abraão. Daqui em diante Jacó não será mais confundido, o seu rosto não empalidecerá. Quando se lê Jacó, lê o povo de Deus, aqueles que seguem Jesus Cristo, aqueles que amam a Deus, aqueles que procuram a Deus. Porque quando virem nele minha obra, bendirão o meu nome. Virem nele minha obra o quê?
o Salvador Jesus veio através das tribos de Israel, né? Veio do judeu, do filho de Jacó, Judá, né? Judá era Benjamim, que era o mais jovem. Vinha Jacó, veio Davi, Benjamim, né? E Judá. Judá veio antes, depois veio Benjamim. Então Jesus vem dessa descendência, né? Por isso que ele fala aqui, né? Daqui em diante Jacó não será, o seu rosto não mais palecerá, porque quando virem nele minha obra, bendirão o meu nome, a obra da salvação, da vinda de Jesus Cristo. Glorificarão o santo de Jacó e temerão a Deus de Israel. Quem é o santo de Jacó, das 9 tribos, da descendência de Jacó? Jesus, o santo. Os espíritos desencaminhados, né, as pessoas que estão descambadas no mal, que não sabiam, aprenderão sabedoria. E os que murmuravam receberão instrução, tá vendo? Deus, o primeiro de Deus é instruir, ensinar. Amém? Então que a gente possa ter fé em Deus, ler a sua palavra, progredir, crescer e se salvar, né? Que Deus abençoe nós todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.